Senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, dia 1º de setembro do ano de 2015. Estamos nesse momento iniciando a nossa atividade, abraçando a todos os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, os ouvintes da Rede Brasil Espírita de Maceió, os nossos companheiros que nos acompanham nas transmissões pelo Google, pelo YouTube, pelo site da FEAC Minas. Um grande abraço para todos, boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais esse encontro. Eu gostaria de, nesse momento, convidar os nossos companheiros para que possamos fazer a oração que dará por iniciado os trabalhos da noite. Nesse momento, convido-os para fechar as portas do mundo externo, para que possamos juntos entrarmos em sintonia com o mundo maior, mergulhando-nos na terra sagrada do coração e suplicando ao Senhor que nos abençoe. E nesta noite, a nossa oração marcará aquele momento de recordarmos de Jesus quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Eu convido a todos que nos acompanhem, em espírito e verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dê sempre. Perdoa as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros e tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ao nosso amigo Jesus, Rabi de nossos corações, suplicamos as bênçãos para o nosso programa. Que todos os lares aqui representados, neste momento de prece, receba, Senhor, as tuas bênçãos, o teu envolvimento bendito, de sorte que a medicação seja oferecida, a energia para o nosso fortalecimento distribuída, como também, Senhor, o pão que alimenta as almas do teu amor seja repartido. Envolva todos os enfermos, sofredores do caminho, que as tuas mãos sagradas possam espargir as luzes necessárias para todos estes corações sedentos da tua paz. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, louvado seja o teu nome. Que assim seja. Caríssimos companheiros,
Com muita alegria estamos de volta para realizar mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Especificamente hoje com o tema A Dor da Traição. Dando continuidade ao estudo, às reflexões que estamos empreendendo em torno do romance Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Nós, na última semana, trabalhamos aquele instante singular, o encontro do benfeitor Quinto Varro com seu filho, Tassiano, nas regiões espirituais de Roma, quando, depois de um envolvimento inesquecível, Quinto Varro se distancia e deixa, premido de angústia, Tassiano, que estende os braços em meio à noite vazia, bradando desesperado: meu pai, meu pai, meu pai. Foi um estudo, um encontro de muita emoção. E hoje entendemos que viveremos alguns momentos também que podem se tornar inesquecíveis, pois inesquecível foi essa história para todos os seus protagonistas. Nós, no capítulo 2, vamos nos deparar com Emmanuel, nos situando naquele ano de 217, numa ambiência de atmosferas de crimes e inquietações, aos tempos de Marco Aurélio Antonino Bassiano, cognominado Caracalla. Quinto Varro, com uma família estabelecida, seu filho já reencarnado, Tassiano, vamos encontrá-lo num momento muito complexo. Ao adentrar em casa, encontra no tálamo conjugal Opílio Ventúrio e sua prima Cíntia, trocando juras de amor numa ambiência de intimidade. Só que Cíntia era sua esposa. E esta cena foi registrada dentro da sua própria casa. Para ele, o testemunho foi cruel. Ele, um homem justo, dedicado à família, se depara com uma realidade tão dura. Um vulcão de angústia arrebenta-lhe no peito. E diante daquela cena, só lhe restou arrastar-se pelo corredor próximo em busca do aposento onde encontrava-se o seu filhinho Tassiano, repousando, junto de Cirila, jovem escrava de que Cíntia se fazia acompanhar. O pai, extremamente sensibilizado, ajoelha-se ante ao berço adornado e, ouvindo a abafada respiração do menino, deu campo largo às próprias emoções. Como homem que se visse arremessado a fundo abismo, de um momento para o outro,
sem encontrar de pronto qualquer base firme para sustentar-se, não conseguiu por alguns minutos conciliar os próprios pensamentos. Recorreu à prece, lembrando que ele era cristão. A fim de apaziguar-se, e então passou a refletir. Contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu das lágrimas e indagou a si mesmo para onde iria, como resolver o delicado problema criado pela mulher. Ele estava literalmente sem chão. Todos os seus sonhos, os desejos, os anseios de pai, de esposo, de um familiar, perdera totalmente o sentido. Ele não sabia para onde ir. Ele não sabia o que fazer. Pelo problema criado pela mulher. Não desconhecia agora a crueldade de Opílio. Sabia o detentor das atenções de César, que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Geta, adversário de Marco Aurélio, pelo que recebera enorme patrimônio de terras na Gália distante. E naquele momento, não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Heliodora, movido de paixão por Cíntia. Acessem os detalhes dessa história lendo o romance. Voltando a Quinto Varro, considerou a situação vexatória a que fora projetado e asilou o propósito de revide. A inovidável figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova, que ele mesmo difundia em suas viagens? Ele era um pregador da Boa Nova. Como destacar o impositivo do perdão para os outros sem desculpar as falhas do próximo? O mestre cuja tutela buscara havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade, confiança. Conheci o devotado pregador do Evangelho na via Salária, Ostílio Fúlvio, cujos 2 filhinhos haviam sido trucidados sobre as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes e vira que o pai de joelhos orara, chorando, agradecendo ao Senhor os sofrimentos. Como que ele e a família eram rudemente experimentados.
A aflição, queridos amigos, a aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? Mas não seria melhor perecer no anfiteatro ou ver Tassiano devorado por animais ferozes que se confiarem ambos à vergonha da morte moral? E perguntava em pranto mudo: como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inerme a um lobo terrível da floresta social, sem a mínima reação? Por si, não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e por isso mesmo pecador, com a necessidade indisfarçável de adaptar-se à virtude. Não poderia reclamar devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, e o pequenino? Seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Ó Deus, soluçava intimamente. Como lutar com um homem poderoso quanto o Opílio Ventúrio, capaz de alterar as determinações do próprio César? Que a mulher amada o seguisse era uma ferida que a esponja do tempo, de certo, lhe absorveria no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho que era a sua razão de viver? Como? Ergueu-se maquinalmente, retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e asilou a tentação de fugir. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança à intempérie? E como situaria a companheira no dia seguinte à frente da vida social? Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo. Mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, votá-la ao desprezo de si mesma ou à desconsideração pública? Qual se estivesse amparado por estranha força invisível, repôs o pequenino no leito e depois de beijá-lo enternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou, humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rócio do próprio coração na preciosa flor de sua vida. Queridos amigos, participantes do nosso grupo de estudo, como de outras vezes,
nós resolvemos fazer a leitura sem interrupção, porque ela, por si só, já nos remete muitas reflexões e, fundamentalmente, nos projeta também a sentimentos dos mais variados. Emoções que brotam do nosso coração diante de uma situação tão dolorosa para o coração daquele pai, amigo, cônjuge, que via dentro da sua própria realidade íntima o lar sendo destruído literalmente. Nós observamos aqui alguns pontos que, por certo, nos chamam a atenção e podem ter acordado muitos de vocês no sentido do objetivo do texto. Por certo, existem muitos pontos, outros, que numa leitura mais detalhada, calma, a gente pode encontrar aqui como notas de reflexão, que é o objetivo que propõe o nosso escritor Emmanuel. Mas nós vamos tentar alinhar algumas ponderações. Primeiramente, a descoberta do erro. O Evangelho nos mostra que nada que está em oculto permanece em oculto para sempre. O que, para um bom observador de doutrina espírita, nos remete a responsabilidades graves quanto ao comportamento, às ideações que nós alimentamos no quadro da vida. Nós somos responsáveis pela nossa produção mental. E sempre que esse subproduto da nossa mente oferece bênçãos, bem-aventurado seremos pela movimentação em sintonia com o alto. Como as nossas produções que possam trazer dificuldades, trevas, sofrimento para nós mesmos como para o semelhante, amanhã iremos saborear o cálice amargo que a vida vai nos oferecer, para que nós possamos aprender e passar a valorizar mais ainda a lei que se manifesta em nossa consciência. Nós sabemos que na estrada evolutiva, cada um vai fazendo as suas escolhas. E aqui nós vamos nos deparar com um espírito que reencarnou numa condição muito especial. Nós acompanhamos nos primeiros movimentos do livro Quinto Varro conversando com o benfeitor Cláudio, suplicando a ele a quiescência para que aqui ele viesse ajudar a flor da sua vida, Tassiano, que se encontrava numa situação complicada na esteira das suas reencarnações. E lhe foi concedido pelo seu mérito, a definir, inclusive, para nós, que quando estamos preparando, nos movimentando no planejamento da nossa reencarnação, o fator merecimento e os pontos das necessidades são extremamente relevantes nas escolhas, nas definições, nas autorizações ou até nos impedimentos. Por quê? O próprio Senhor no Evangelho define para nós
que a vida não permite fardos que não possamos ter as condições de levar a efeito. Não há fardos pesados que não consigamos suportar. Então, quando pedimos, o Senhor nos atende, mas é necessário que haja, portanto, uma movimentação, um entendimento para que os procedimentos se façam com objetivos educativos para todos nós. Não só para o indivíduo que vai reencarnar, como também para o seu próprio núcleo familiar. As aquiescências, os desejos dos reencontros, as responsabilidades assumidas, inclusive é analisado as possibilidades de erro, de queda. A providência divina trabalha com uma contabilidade extremamente interessante e com uma projeção quanto aos nossos alcances, possibilidades e faltas de habilidade, enfim, para que haja comprometimentos razoáveis, nem mais nem menos. É mais ou menos essa a ideia. E Quinto Varro, então, assume, recebe a outorga, mas os benfeitores maiores falam para ele do cuidado que ele deveria ter. Ele que não precisava mais reencarnar, tamanha a sua desenvoltura espiritual. Ele reencarna por opção, querer ajudar Tassiano. Agora, como a condição dele já estava garantindo para ele até a própria libertação dessa condição de reencarnar, ou seja, ele poderia ajudar Tassiano até de outras vias, enviando outros corações em nome do Altíssimo. Mas o retorno desses espíritos nesses processos de missões especiais são calcados em muitos desafios. O próprio magnetismo de um espírito como o dele acaba, de uma certa forma, colocando numa condição diferenciada. Ou seja, o seu entendimento e o seu comportamento se faz, vamos dizer assim, bem à frente daquele ambiente social no qual ele estará operando. É mais ou menos o que Jesus apresenta para nós como reflexão, que ele, o Filho do Homem, vive o futuro da raça. Por isso é que ele diz, vós fareis o que eu faço, e fareis muito mais. Mas por enquanto vamos trabalhando dentro das possibilidades. Agora, fazer o que ele faz, o discípulo que opera conforme o mestre, ele estará naturalmente caminhando bem à frente da sociedade na qual ele está inserido. Caminhando à frente como? Em nível moral. Dentro de um entendimento que define sabedoria, espiritualidade e etc, etc. Ele vai vivendo o futuro daquele grupo que ainda está vibrando em faixas de retaguarda. Então observe, enquanto ele, comprometido com o lar, com a família, com o seu filho, a esposa, no caso Cíntia, vivendo ainda nos planos da ilusão terrena, das paixões que, quando não ordenadas, gerenciadas, podem se tornar paixões que denigrem, paixões que precipitam dramas, dificuldades, máculas, marcas que vão indelevelmente o espírito carregar na esteira do tempo para ajustar no momento certo, na hora devida. Agora, é muito interessante também a gente observar o lado humano de Quinto Varro. Aqui o texto
Emmanuel traz de uma forma tão poética, o drama é configurado de uma maneira que nos toca profundamente, a definir que todos nós, quando passamos pelas dificuldades, somos convidados a dizer a que viemos, por mais que as emoções estejam explodindo, né? Muitas vezes até em situações em que o ser se sente até pequeno para administrá-las. Mas elas são legítimas. O sentimento é legítimo. Nós gostaríamos também de verificar aqui que, em meio às suas dores, o espírito já está numa condição de tanta lucidez que ele, embora manifeste um certo conflito, porque no primeiro impulso dele seria partir para a vingança, mas ele é como se ele enveredasse pelo caminho humano, ainda de primitivismo, mas logo em seguida a sua mente já, por um costume na elaboração mental de ordem superior, que ele, logo em seguida, após um momento então dessa raiva, dessa vontade de cobrar do adversário que avilta a sua própria casa, ele se recorda da sua posição como cristão. Ele se lembra, portanto, dos ensinamentos de Jesus, os quais ele os representa, ele divulga, ele ensina nas viagens que ele faz. Quando eu li essa palavra viagem aqui, logo a nossa mente já efetivamente nos faz refletir quanto às nossas viagens, as viagens mentais, as nossas viagens de trabalho. E não estou dizendo viagem que nós vamos no sentido literal, embora seja uma realidade no meu caso específico. A gente está tentando atender ao chamamento do Senhor de acordo com a nossa possibilidade, atendendo a alguns convites, porque a gente não consegue atender todos os convites. E até eu aproveito então, já que eu não posso deixar de falar das flores, já que estamos no Jardim de Maria Santíssima, agradecer a todos os nossos amigos do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, especificamente do grupo Jesus Gonçalves, através das nossas queridas amigas, dos amigos, que nos acolheram por 3 dias para atividades doutrinárias e vivemos momentos de muito aprendizado, de muitas emoções, de muita alegria, em contato com os encarnados, os encontros, os reencontros, como também o contato com os benfeitores espirituais daquela casa que nos acolheram, espíritos que se deslocaram para participar do evento, na condição de coordenadores ou na condição de pedintes, de atendidos como nós outros. Enfim, foi um momento muito legal. Inclusive eu gostaria de agradecer até os amigos, alguns estão no chat conosco, nos acompanhando através da Rede Amigo ou da Rádio Brasil. Eu gostaria e se deslocaram, não frequentam aquela casa espírita, mas se deslocaram para poder nos abraçar, nos conhecer pessoalmente. Alguns frequentam aqui o nosso chat e eu gostaria de agradecer de coração, porque muitas vezes, mediante a muitas pessoas, a gente acaba se perdendo e não dando a devida atenção a todos, mas que Deus os abençoe, abençoe a todos os trabalhadores, a direção da Casa Jesus Gonçalves, para que eles continuem aí com esse compromisso tão bonito,
tão claro no que remonta à divulgação da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus. Um beijo no coração de todos. Mas nós, voltando, como espíritas, eu fiquei aqui refletindo e eu convido vocês para, junto comigo, pensarmos nas nossas viagens, né? Ou seja, nas nossas tarefas, no nosso compromisso com Kardec e com Jesus, que em muitos desses cometimentos nós estamos falando de perdão, nós estamos entabulando notas no que remonta à benevolência, à indulgência, à beneficência, à fraternidade, o respeito, e lembrarmos aqui que o quinto varro, na hora do testemunho, a sua mente, portanto, traz para a sua realidade todos esses painéis e as suas responsabilidades, no que remonta a esse serviço com Jesus. Agora, mesmo com toda essa consciência, o Emmanuel, ele tem um jeito muito delicado, uma habilidade tão extraordinária de nos levar para dentro do contexto, para a gente sentir na pele, não é? O que o quinto varro passou. Em meio a tudo isso, a gente fica imaginando a condição de um espírito de tamanha envergadura, extremamente, quase que afogado nas próprias lágrimas, junto com aquele filho, e tendo ainda a condição, eu vou chamar a atenção de vocês, de também estar pensando na própria Cíntia. Ou seja, se ele comete um ato de repúdio, de delação, ele poderia comprometer a honra dela. Como é que ela ficaria se ele levasse o filho embora? Como é que ela ia falar para a sociedade daqueles acontecimentos? Ele tem a sabedoria de pensar, vamos dizer assim, na causa, nos efeitos, num momento de desespero. Isto é uma postura, é uma condição espiritual que nos remete a reflexões assim bem profundas. Eu coloquei no chat e gostaria de pedir a vocês que me acompanhem, porque a Ana fez o seguinte comentário: e quanto falta emoções diante das situações? E outros não entendem e nos rotulam de insensíveis. Logo me faz sentir diferente, estranha, fora do ninho. Ouvindo a palestra me faz viajar, refletir, então perguntar-me: de onde vim? Quem sou? Para onde vou? Ou merecerei ir? Ou seja, minhas escolhas, para onde me conduzirá? Me desculpem, se não couber aqui as indagações. Ana, minha amiga, que Deus te abençoe, que você esteja sempre conosco aqui nesse espaço, que é um espaço de amigos necessitados de compreender a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Se eu entendi bem a sua colocação aí, que eu vi que você tentou falar muita coisa num espaço pequeno, né, que coube as suas anotações, mas vamos pensar o seguinte, querida amiga, existem momentos da nossa vida que o espírito costuma reagir com uma maturidade tal que é como se quase ele não se sentisse afetado. O que não quer dizer que ele esteja insensível, que ele esteja numa condição
indiferente ao acontecimento. Mas a dor que visita o ser, ela pode ter um significado de dor, de uma dor, vamos dizer assim, uma dor evolução, ou uma dor provação, ou eu vou colocar um terceiro ingrediente, ou uma dor sublimação. Como assim? Nós temos, por exemplo, na dor evolução, a dor evolução é aquela que acontece para despertar. Despertar apenas. Muito característica dos reinos inferiores. O animal, por exemplo, tem dor evolução. O animal não tem dor moral. Ele tem dor física, né, que tem repercussões dentro do seu psiquismo, obviamente, que está em fase de elaboração. Mas ele não vai sentir dor moral. O cão não sente arrependimento porque fez alguma coisa. Eu poderia dizer que no nosso desenvolvimento como homens, com pensamento contínuo, que existem algumas dores que são evolução. Que não significa que você está pagando alguma coisa, e eu nem gosto dessa palavra, que essa dor esteja vinculada ao seu passado, enfim, dores físicas, alguns acontecimentos que são projetos de evolução, dor natural. Como existe, no segundo momento, a dor provacional, né? A dor buril, essa para muitas vezes nos lapidar no que remonta ao orgulho e o egoísmo.